Será que Ele me ama? Acho que sim, né, irmãos? Acho não, Ele nos ama. Porque para fazer isso, irmãos, para abrir mão, para fazer esse sacrifício, só quem ama, irmãos. Só quem tem um amor assim, muito grande, que não quer se separar, que não quer ficar afastado, que não quer ficar longe. Essa graça veio fazer com que eu vá para o meu quarto, eu abra o meu coração para o Senhor, como aqui com vocês. Essa graça faz com que eu derrame a minha adoração, porque Ele fez tudo por mim, Ele fez tudo por você. Essa graça faz com que eu não tenha vergonha de ninguém, irmãos. Não tenho vergonha de ninguém não, viu? Não tenho. Às vezes eu falo que eu sou tímida, mas eu não sou tímida não, para falar das coisas do Senhor eu não sou não. Porque Ele pagou um alto preço, Jesus pagou o preço de sangue na cruz do Calvário, né? Ele foi lá e toda a maldição de toda a humanidade Ele levou, fez essa troca, nos trouxe vida e vida em abundância. A graça imerecida está sobre a nossa vida, irmãos. A graça imerecida está sobre a nossa história, né? Amém, amadas? Amém. E nós vemos que uma outra situação que eu estava prestando atenção, eu falei, isso aqui também é importante. Vocês lembram do eunuco, aquele etíope, que a palavra de Deus fala que ele foi até Jerusalém adorar? Tem uma passagem que fala, também está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Filipe estava em Samaria, estava tendo um grande avivamento. Olha que coisa linda, irmãos, um grande avivamento. E o anjo fala para ele ir para o deserto, né? Olha, você vai para o deserto. E ele vai. Só que esse etíope, ele tinha ido para Jerusalém porque ele tinha sede de Deus. Esse homem, ele era uma autoridade, ele tomava conta ali das coisas da rainha, ouro, tesouro, as coisas que ela tinha da rainha. Mas ele não podia estar dentro da assembleia, porque quando você vai em Levítico, está em Deuteronômio e em Levítico, o homem eunuco, né, o homem que era castrado, ele não podia também fazer parte da assembleia. Ele não podia estar cultuando junto com os outros. E ele também não, ele se encontrava nessa situação, ele estava dentro dessa situação que a lei impedia, então ele queria adorar, mas ele não podia entrar. E ali quando ele volta para a terra dele, ele está lendo a palavra de Deus, ele está lendo Isaías, e Filipe se achega, Filipe vai perto dele ali do carro que ele estava, ele vai abordando, ele vai vendo que ele está lendo Isaías, e ele começa a conversar com ele, e ele, você entende, né? Ele falou assim, não, eu não entendo, como que eu vou entender se não tem quem explique, né, quem pregue? E ali Filipe, ele fala sobre Jesus, ele faz a declaração, porque ele estava lendo sobre o servo sofredor, ele estava lendo sobre o Messias, porque nós sabemos que o livro de Isaías é um livro messiânico. O livro de Isaías fala tudo o que ia acontecer com Jesus, e ali Filipe apresenta Jesus para ele, e ele aceita Jesus, ele declara a fé dele, creio eu ali, né, como seu único Senhor e Salvador, porque ele quer se batizar, e isso acaba acontecendo. E aquele homem, irmãos, que era impedido também, né, de estar assim como nós estamos hoje, ele alcançou a graça de Deus. Aleluia. Filipe largou assim todo o avivamento de muitas pessoas se convertendo por causa de um homem, porque a palavra do Senhor fala que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Uma alma é importante para o Senhor, né? E nós sabemos que através dele, quando ele volta ali para a sua terra, ele se torna um grande evangelista, né? Ele se torna uma pessoa que começa a falar o que aconteceu com ele. E as pessoas ali, com certeza, também tiveram essa oportunidade que ele teve, né? Ele aproveitou a oportunidade. Filipe aproveitou a oportunidade também. E quando ele sai ali das águas, cadê Filipe? Filipe já não estava mais, né? Deus o Espírito Santo já tinha levado ele para outra direção. Mas o homem de Deus ali, o eunuco, aquele homem que tinha sede de Deus, ele vai embora muito feliz, né? Ele vai embora muito satisfeito, muito agradecido, porque na verdade o que ele mais precisava era de Jesus Cristo, assim como eu e você. O que mais nós precisamos é do Senhor Jesus. O que mais nós precisamos é do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Nós precisamos da palavra dele, porque faz toda a diferença para a nossa história. Amém? Amém? É essa palavra que sustenta a tua vida, essa palavra que sustenta a minha vida. A palavra de Deus, irmão.
irmãos, ela é confiável, ela é provada, aleluia, porque nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Antes era o verbo, e o verbo ele se fez carne, não é assim que diz a palavra? Ele era a palavra e ele continua sendo, aleluia. Esse Jesus maravilhoso, irmãos, esse Jesus poderoso, nosso Senhor, nosso Salvador, que nos trouxe vida, vida em abundância, irmãos. Que foi como a irmã falou, ele foi para a glória, ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou sozinhos. Nós temos o Consolador, o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o Espírito que nos guia, é a presença de Jesus em nós, dentro de nós. Olha o poder que você carrega, olha o poder que eu carrego, aleluia. Então não adianta, irmãos, a gente tem que olhar para essa graça maravilhosa e entender que nós somos cheios de riqueza. Mas não é essa riqueza que o inimigo ofereceu para Jesus. Não, isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Desculpa falar assim, mas não se compara com a riqueza que Deus tem para mim e para você. Com a graça dele na nossa vida. Aleluia. É do alto, é do trono da graça, é do céu. Não se compara a esse lixo que Satanás ofereceu para Jesus e ele recusou. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e Ele está fazendo, assim como Ele fez na vida daquele homem, né, eunuco, na vida do coxo, assim como Ele fez na vida de Maria Madalena, aquela mulher também que não tinha honra, aquela mulher que tinha, ela era possessa ali de muitos espíritos, aquela mulher que ninguém, a sociedade não dava nada. Jesus recebeu a adoração daquela mulher, Jesus recebeu a entrega daquela mulher, porque ela fez ali, diante de todos, né? Inesperadamente ela entra ali na casa daquele homem onde Jesus estava, e ela começa ali a chorar, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com o seu cabelo, ela derrama aquele perfume caro, ela começa a demonstrar da maneira que ela podia a gratidão, a adoração por Ele, aleluia, e Ele recebe, irmãos, e Ele defende, aleluia, porque existe um diálogo, né? O dono da casa achava que ele não sabia quem ela era, mas ele começa a conversar com o dono da casa. Ele sabia também o que ele estava pensando, porque o Senhor Jesus, como foi ministrado aqui, antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que vai sair. Antes de eu falar qualquer coisa, Ele já sabe o que vai sair. Então eu creio que hoje Deus ele quer que essa graça ela faça você se alegrar. Amém. Ela faça você ter um coração alegre, um coração feliz, independente da luta que você esteja passando, que eu esteja passando. Porque nós temos um Deus, irmãos, que é vivo, né? Nós temos um Deus que nós podemos confiar. Quem não passa por luta aqui? Acho que todas nós passamos, né? Lutas que, se não fosse a graça, se não fosse a presença, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Mas o que é a tua luta, o que é a minha luta perto daquele que nos deu a Jesus Cristo? Será que tem alguma coisa que Ele não vai fazer por mim e por você? O que você acha? Por que eu estou falando isso? De nós nos alegrarmos. Porque a graça, como foi falado, ela combina com a gratidão. E muitas vezes, eu não vou falar nós, mas muitas vezes tem pessoas que têm a graça, mas está faltando a gratidão. Está faltando a declaração de amor que ele merece. Está faltando a declaração de amor para ele. Porque a pessoa está focando no problema e não está focando em quem ele é, no que ele faz, no que ele já provou. Então, quando nós louvamos a Deus, nós adoramos, nós falamos, Senhor, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel, nós sabemos que o Senhor sempre nos dá o melhor, o Senhor nunca nos dá migalhas, porque o Senhor é um Pai generoso, né? A tua bondade, irmãos, Deus, ela transborda sobre a nossa vida, a tua bondade, Deus, ela é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Então nós estamos aqui com problemas muitas vezes, sim, com lutas, com dores, mas nada se compara a estar na tua presença, aleluia, porque a tua presença é o que me consola, é o que me cura, é o que me livra
de toda essa ingratidão, de todo o mal que nos afasta da presença do Senhor. Aqui a gente vê, né, Davi falando, Deus, a tua graça é melhor que a vida. Ele reconhecia. E a ingratidão faz a pessoa se separar do Senhor. A ingratidão faz a pessoa se afastar das promessas do Senhor. Faz se afastar daquilo que Deus tem para ela. Porque a ingratidão entristece o coração do Pai. Nós sabemos disso. Nós lemos ali no deserto, quando aqueles homens eles vão espiar a terra, né? Nós sabemos dessa história. E que 12 vão espiar a terra. E 10 vêm com um relatório muito pesado. Mas são 2, irmãos. Josué e Caleb. Não, realmente é pesado. Realmente tem gigante. É uma luta ali. Mas a terra é boa. Manda leite e mel. Mas se Deus for por nós, aqueles gigantes eles vão ser como pão. Eles falam isso. Porque eles tinham intimidade com Deus. Eles conheciam a Deus. Eles tinham experiência com Deus. Eles sabiam da fidelidade do Senhor. Eu creio na fidelidade do Senhor. Quem crê na fidelidade dele? Isso, irmão. Você crê, você fala. Você crê, você ministra a fidelidade dele. Porque Ele está com você, Ele está comigo. Né? O nosso Deus, Ele é eterno. Aleluia. E aí você coloca essa situação difícil, né? Muitas vezes doída, muitas vezes que a gente enfrenta, às vezes é dentro de casa, na família, às vezes é no trabalho, às vezes é alguma enfermidade, porque isso acontece, né? Mas você fala assim, olha Senhor, eu apresento isso diante do Senhor. E isso está acontecendo para o Teu nome ser glorificado. Isso está acontecendo para o Teu nome ser exaltado. Porque independente de qualquer coisa, irmãs, independente de qualquer coisa, Deus fazendo ou não, Ele vai ser adorado na nossa vida. Deus fazendo ou não, Ele vai continuar sendo bom, irmãos. Aleluia. Mas eu creio que Ele vai fazer o melhor para mim e para você. Porque Ele mesmo fala que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos. Amém? Então você que é cheia da graça de Deus, você que tem o Espírito Santo, você que tem fé, que a tua fé é fortalecida na palavra do Senhor, você que tem experimentado esse poder, né? Você que tem sido consolada, porque eu creio que você que tem o Espírito Santo, assim como eu, nós temos esperança. A nossa esperança, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque nós temos fé, a nossa fé é fortalecida. Então você e eu, nós que somos mais do que vencedores. Eu quero pedir para você, né, com a licença da pastora, cadê a pastora Rose? Para você se levantar, amém? Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Glórias ao Teu nome, aleluia. E você colocar diante do Senhor, né? Qual é a tua situação que incomoda? Qual é a situação que você está esperando um milagre? Que você está esperando o mover de Deus? Aleluia. Olha, se Ele deu o seu único filho por tua causa, você pode ter certeza que Ele está interessado na tua situação. Ele está interessado naquilo que você espera. Ele não é indiferente à nossa dor, aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que a essência do nosso Deus é amor. E quem ama, irmãos, faz uma empatia. Quem ama se coloca no lugar do outro. Quem ama se preocupa. Quem ama quer fazer alguma coisa boa. E o nosso Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom, aleluia. Eu quero pedir com a licença da pastora Rose, né? Amém, amada. Que você coloque diante do Senhor, né, a tua causa. Eu vou pedir para o pastor Marco, ele está tocando um louvor. Aleluia. Eu já estou terminando. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Você coloca